Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal? Desenve Notícias, segunda edição desta terça-feira, 4 de maio, começando aqui agora comigo, Fausto Oliveira, na Revolução Industrial Brasileira, mais uma vez trazendo para você comentários sobre os debates econômicos brasileiros, sobre uma perspectiva assumidamente desenvolvimentista. Perspectiva desenvolvimentista que voltou a ficar, vamos dizer assim, na moda, a partir do momento em que, de uma hora a outra, claro que devido a um processo que já dura alguns anos, mas de uma hora a outra foi decretado aí pelos grandes poderes centrais do mundo, no mínimo uma grande alteração e aí, no horizonte opinativo deste escriba que vos fala, o fim do paradigma neoliberal no mundo. É o que eu penso. Bom, em relação a isso, tem sido ditas muitas coisas. E aí o Gabriel Galípolo, que é uma brilhantíssima inteligência brasileira do debate econômico, escreveu hoje com o Luiz Gonzaga Beluso um baita de um artigo no Valor Econômico em que eles fazem uma interpretação assim mais conceitual a respeito desse fenômeno. E eles, ironicamente, intitulam o artigo como Meu Mundo Caiu, e fazem essa referência. Isso é uma música antiga, de uma cantora antiga brasileira chamada Maísa, né, que dizia Meu Mundo Caiu. E, de fato, os defensores da ortodoxia econômica no Brasil, todos conhecem, sabem quem são, não preciso dizer o nome aqui, são pessoas que estão toda hora nos jornais, na televisão, têm acesso privilegiado à mídia econômica brasileira, e ela também, uma grande defensora da ortodoxia econômica a qualquer custo, né? Eles estão de queixo caído, eles já não sabem mais o que argumentar, e vêm fazendo aí, nas palavras do Gabriel Galípolo e do Beluso, hipergeneralizações ridículas, excessivamente simples, a partir de categorizações reducionistas e binárias que compartimentam o bem e o mal em representações icônicas. Olha, eu vou deixar aqui embaixo o link, eu espero que você leia. O texto é de uma alta elegância, chama-se Meu Mundo Caiu, e disserta sobre isso, sobre como existe um estado de negação hoje no debate econômico do Brasil, na parte da ortodoxia, de dizer o seguinte, não, esse movimento que acontece no mundo não pode chegar aqui, não tem como acontecer aqui, não pode, não pode, não pode. É um negacionismo, de fato. É o negacionismo que existe na economia brasileira, assim como existe o negacionismo de que existe pandemia, não é verdade? Temos o negacionismo de que, afinal de contas, a economia brasileira, de alguma maneira, não poderia entrar nesse novo momento em que a economia do planeta inteiro está entrando, que é a superação desses 40 anos aí, identificados como 40 anos moldados por Ronald Reagan e Margaret Thatcher no início dos anos 80. E aí eu queria, basicamente, o texto fala sobre a maneira fixa como a ortodoxia interpreta o debate nesse momento, e quero colocar especificamente uma parte que me tocou mais especificamente, em que eles dizem o seguinte: a dinâmica contraintuitiva revela que a razão entre gasto público, dívida e PIB não apresenta o comportamento almejado pelos arquitetos da estática ptolomaica. É uma expressão erudita, evidentemente, né? Se refere àquela visão de Ptolomeu em que existe um quadro de razões estáticas na física do mundo. O mundo teria uma fisicalidade estática. E aí Galileu responde a isso dizendo "Eppur se move", ou seja, e no entanto ele se move, não é? Diante das crueldades do cardeal Bellarmino, dizem eles aqui, né? Como se sabe, Galileu sofreu problemas e inquisições a respeito das suas ideias. E aí a frase que eu acho a mais lapidar do texto: quando tudo se move, relevantes passam a ser as velocidades relativas. Que belíssimo raciocínio esse, hein? As velocidades relativas dos movimentos na economia precisam ser consideradas porque elas retiram a estática linear dos movimentos dos elementos considerados. Ora, pense da seguinte maneira: estamos discutindo nesse momento crescimento econômico, ou seja, crescimento de PIB, crescimento de dívida pública, não é verdade? Gastos, e tudo isso está aí colocado na mesa. A relação interpretativa se inverteu a partir do momento em que foi necessário retornar ao paradigma do crescimento. E aí
eles dizem o seguinte aqui: a interpretação indica que se o PIB, que é o denominador, a parte de baixo da fração, cresce mais que os gastos ou a dívida pública, que são os numeradores ou a parte de cima da fração, a razão entre elas pode diminuir. É uma evidência matemática básica, porém, é uma evidência matemática básica apenas se você consegue compreender a matemática na sua dinâmica e não a matemática na estática linear. E aí ele diz: deduzir uma determinação direta e linear entre gasto público, crescimento e redução da dívida proporcionalmente ao PIB. Vamos lá. Deduzir uma determinação direta e linear, ok? Ou seja, quanto mais cresce um, mais cresce o outro. Ou quanto mais cresce um, mais cai o outro, tá? Entre gasto público, crescimento e redução da dívida proporcionalmente ao PIB, seria retornar ao mesmo equívoco, mas chegando pelo caminho inverso. Ou seja, o que eles querem dizer aqui, e eu acho que é muito acertado, e por isso eu trouxe esse comentário, é o seguinte: é preciso refazer o modo de pensar economia nesse momento no Brasil. Esse trabalho já está sendo feito no restante do mundo, mas no restante do mundo é mais simples porque não se chegou a uma situação de rigidez conceitual tão grave como nós atingimos no caso brasileiro. O caso brasileiro atingiu uma espécie assim de engessamento conceitual. As pessoas passaram a repetir, como se fossem mantras, pseudo-verdades, como, por exemplo, cresce o gasto público, cresce dívida, cresce inflação, aí vai ter que cobrar mais imposto. Então, ou seja, são dinâmicas rígidas, por paradoxal que pareça dizer dinâmicas rígidas, né? Dinâmica não é rígida por princípio, mas a verdade é essa. No Brasil se criaram dinâmicas rígidas e que não atendem ao entendimento correto da realidade. Na realidade, o que nós temos são fluxos e estoques em dinâmicas. E essas dinâmicas, de fato dinâmicas, podem e devem ser administradas de maneira a se produzir benefícios e não mais empobrecimento, e não mais rigidez, e não mais privações. E lembrar que, por princípio, né, a economia tem por dever gerir a renda da sociedade para o benefício da sociedade. Não é verdade? Quer dizer, senão você cai num problema muito sério, que é achar que a economia é a tal da gestão da escassez. E aí, como não há recursos para todos, aí vai ser preciso sempre privar alguém de uma parte dos recursos. Essa ideologia da economia como gestão da escassez, que está na base da criação dessas ideias mais estáticas a respeito de economia, que está sendo criticada agora, ela é uma ideia que leva sempre ao mal-estar social. E, infelizmente, no Brasil, nós ainda estamos aí sob este paradigma, que é vulgarmente conhecido como neoliberal, né? E que no mundo já está sendo chutado para bem longe. Por quê? Porque nos últimos 40 anos, meus amigos, a sociedade ampliou o grau de mal-estar. É evidente que os últimos 40 anos também trouxeram grandes avanços tecnológicos, etc. E aí nós podemos voltar àquela nossa discussão permanente de que os grandes avanços tecnológicos que aconteceram nos últimos 40 anos foram, em larga medida, consequência de práticas mantidas do período anterior em que a ideia de, por exemplo, um Estado que se retira da economia ainda não era praticada. Vede aí a internet, a explosão da microeletrônica, tudo isso teve participação público-privada, digamos assim, ou privada ou pública, veja como você quiser. Porém, essa é uma discussão. O que teve de bom nesses 40 últimos anos na economia do mundo se deveu à manutenção de certos elementos do paradigma anterior que não foram completamente destruídos, ou aos quais não se renunciou completamente, e que envolvem a manutenção da pesquisa científica em universidades e centros públicos de pesquisa, em parceria com eficientíssimas empresas privadas também, correto? E isso tudo veio a gerar a revolução tecnológica dos últimos 40 anos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porém, o que veio de muito ruim nesses últimos 40 anos, um tremendo aumento da desigualdade, uma tremenda concentração de renda nas atividades econômicas não produtivas ou pouco produtivas, uma tremenda migração em massa do mundo de territórios que foram depauperados,
no mundo, em função de relações econômicas muito ligadas ao laissez-faire absoluto, notadamente a África, notadamente certos territórios da América Latina, né? E aí migrações em massa, tentando invadir, com consequências de violência social e política contra imigrantes, etc. Esse foi um retrato dos últimos 40 anos. Além do que, logicamente, várias guerras desnecessárias em função da necessidade do capital de sempre encontrar novas fronteiras de rendimento e de garantia da segurança da sua reprodução, não é verdade? Notadamente as reservas internacionais de petróleo que os Estados Unidos sempre quiseram correr atrás para pegar. Esse é o retrato dos 40 anos, tudo culminando com o quê? Com a baita de uma crise financeira, fruto de uma desregulação do mercado financeiro norte-americano atroz, uma desregulação feita na base, inclusive, da mesquinharia e da pesquisa de brechas legais para se fazer mais e mais operações de risco, né, que veio a dar na crise do subprime nos Estados Unidos em 2008 e 2009. Depois, né, a ascensão do grande novo motor da economia mundial a partir de um programa de desenvolvimento nacional, todo ele estabelecido em cima de cooperação público-privada. E terceiro, uma baita de uma pandemia que veio a bagunçar completamente o cenário. E tudo isso nos leva a um resultado de que, bom, o mundo não está tolerando mais os resultados de 40 anos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Esse mundo caiu. E é por isso que, genialmente, o Gabriel Galípolo e o Luiz Gonzaga Beluso trouxeram essa peça textual maravilhosa hoje no Jornal Valor, a respeito do que fala Meu Mundo Caiu, citando a música da Maísa, a respeito da rigidez, da fixidez e da intolerância mental de certos comentaristas brasileiros em dizer que não, mas aqui não. Já virou uma questão de negacionismo, já virou uma questão de, sabe, não sei mais o que dizer, virou uma cegueira, E é bom que assim, as críticas apareçam, eu estou aqui fazendo minha parte, corroborando a crítica, naturalmente, para poder ver se por resistência, né, a gente, ou melhor, se por esforço, né, por mineração em cima dessa pedra dura, a gente consegue vencer a resistência. Mas é isso. Desenho Notícias termina por aqui. Eu agradeço você por assistir, dar o like, assinar a Revolução Industrial Brasileira, divulga. E eu fico muito contente aí na sua colaboração com a Revolução Industrial Brasileira sempre. Obrigado, até amanhã.